Eu converso agora com o colaborador espírita Carlos Alberto de Souza. Nós vamos conversar sobre os 207 anos de nascimento de Allan Kardec, comemorados hoje, e também sobre o lançamento do Filme dos Espíritos, que estreia nesta semana, no dia 7 de outubro, em todo o Brasil. Muito bom dia, Carlos. Obrigada pela sua participação aqui no programa. Bom dia. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui apresentando algo sobre a vida de Allan Kardec. Bom, vamos começar explicando quem é Allan Kardec. Allan Kardec nós chamamos de o codificador da doutrina espírita. Em outras palavras, Allan Kardec foi o fundador. Ele iniciou, a partir do seu trabalho de pesquisa com comunicação com espíritos, ele iniciou o trabalho, a religião espírita, a filosofia, a ciência e a religião espírita a partir de 1857. E como é que tudo começou, Carlos? Foi muito interessante, porque Allan Kardec ele nasceu na França, em Lyon, no dia 3 de outubro de 1804, de uma família católica, e como era hábito, costume na época, ele foi levado a estudar fora, na Suíça, em Yverdon, e no colégio de Pestalozzi. Pestalozzi é um famoso educador, e o seu método, inclusive, ainda hoje é utilizado. E ele estudou ali, destacou-se na escola de Pestalozzi, já quando garoto, ele ajudava os seus companheiros, os seus alunos, a aprender a ensinar os métodos de Pestalozzi, e se formando voltou para a França, e nessa primeira fase de sua vida ele se dedicou inteiramente às ciências e à educação, participando intensamente da reforma educacional naquele país, naquela época. Então ele editou muitas obras sobre educação e sobre pedagogia. Mais adiante, por volta de 1854, através de um amigo que o convidou, ele foi chamado a ver um fenômeno que estava acontecendo muito naquela época, o chamado fenômeno das mesas girantes. O que era isso? As pessoas se reuniam em festas, em ocasiões, e em torno de uma mesa. E tocando essa mesa, a mesa se movimentava efetivamente, a mesa saía do lugar e a mesa respondia perguntas. As pessoas faziam perguntas para as mesas e elas respondiam. Respondiam como? A partir de códigos estabelecidos. Então, por exemplo, indicavam uma pancada no pé, era sim, 2 pancadas, era não. E assim estabelecia um código alfabético para poder ter esse diálogo. Perguntavam naturalmente coisas frívolas, né? Coisas fúteis do dia a dia, da vida, né? Se vai arrumar namorado ou não, se não. Então, por isso, Allan Kardec, que era um sábio, era um estudioso, uma pessoa séria, ele resistiu muito a ir ver isso, porque ele dizia, com a sua lógica, eu só vou acreditar que isso acontece se me disserem, se me provarem que uma mesa tem um cérebro para pensar, tem nervos para sentir. Mas o amigo insistiu muito e ele foi lá verificar e viu que realmente aquilo acontecia, era fato. Mas, naturalmente, ele percebeu que por trás desse fenômeno, que para a sociedade, para as pessoas era de diversão, ele percebeu que havia alguma lei, alguma coisa anormal, alguma coisa além do normal para ser verificado. E ele começou, então, a partir daí, a estudar, reuniu algumas pessoas conhecidas, alguns médiuns, como nós chamamos, né? E começou a fazer questões para os espíritos até chegar à conclusão dessas obras. E a primeira delas é o Livro dos Espíritos. Isso, o primeiro livro publicado, foi o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, a partir de muitas pesquisas. Então, Kardec ele nos traz algumas questões interessantes, como, por exemplo, a questão da fé raciocinada. Então, o que é a fé raciocinada? A fé raciocinada, nos fala Kardec, é aquela que se contrapõe à chamada fé cega. O que seria a fé cega? Aquilo que nós lemos e simplesmente acreditamos, porque está escrito neste ou naquele outro livro sagrado, qualquer livro que seja. Allan Kardec nos ensina a pensar sobre aquilo que está escrito, a verificar o contexto do que está escrito, para quem foi dirigido, se tem lógica, se condiz com os outros ensinamentos que estão ali escritos, e a partir daí, a partir do raciocínio, a gente vai poder aceitar ou não aquelas verdades. Kardec dizia que a fé
ela é realmente verdadeira quando ela pode confrontar a razão frente a frente em qualquer época da humanidade. Porque se nós, por exemplo, tomarmos a Bíblia em alguns pontos do Velho Testamento, nós vamos ver um Deus que privilegia um povo em detrimento de outros povos, um Deus que comanda o seu povo na frente da guerra, algumas coisas que são muitas vezes históricas. Então, se você analisar aquilo sob o prisma da lógica, vai perceber que aquilo valeu para um contexto, para um povo, para uma situação, porque um Deus que é amor, que é bondade, que traz um mandamento que diz não matarás, ele não poderia determinar isso. Então nós vamos procurando checar as coisas, combinar as coisas e a partir daí chegar às conclusões. Já que você falou em fé raciocinada, eu me lembrei que neste mês a revista super interessante, não sei se você chegou a ver, em sua capa traz o título Ciência Espírita, né? Sim. Até que ponto a ciência tem ajudado a religião espírita, né? Há comprovação de que há dados científicos que comprovem a existência de espíritos, por exemplo? Sim, na verdade, nós vamos encontrar isso logo após a desencarnação de Kardec. Allan Kardec desencarnou em 1869. E a partir daí, nós entramos num outro período chamado por Charles Richer como período científico da doutrina espírita. Então, muitos cientistas renomados já naquela época, inclusive eu posso citar um aqui que é William Crookes, que é um que ele descobriu, por exemplo, os raios catódicos. Ele era, na época, aquele que sentava na cadeira de Newton. Então, ele foi chamado pela rainha para estudar os fenômenos espíritas. Como dizia a rainha, a farsa espírita. E ele estudou durante 3 anos, pesquisando vários médiuns, e ao final dessa pesquisa, ele apresentou o relatório para a rainha, dizendo que o espiritismo estava cientificamente comprovado, se convenceu que realmente aconteceu. Mais recentemente nós temos sim muitos pesquisadores não espíritas também, interessante isso dizer, o que a revista nos traz, pesquisando algumas áreas que vão demonstrar a existência de alguma coisa além do corpo físico. Por exemplo, experiências que eles chamam de EQM, experiências de quase morte. São pessoas que encontram-se num leito de um hospital em estado de coma, com as ondas cerebrais paralisadas, o batimento cardíaco só por aparelhos, e em tese, como a ciência diz, quem pensa é o cérebro. Essa pessoa não era para ter existência física. No entanto, quando volta, então são estados de coma em que a pessoa não morre, ela quase morre, é EQM, estado de quase morte. Ela retorna. E retornando, ela conta experiências, narra experiências que viveu do outro lado e que a ciência está conseguindo provar muitas dessas experiências. É um exemplo. Tá certo. Agora eu gostaria que você me dissesse o seguinte: o espiritismo é uma religião cristã? Exatamente. Isso é muito importante de se frisar, Alessandra, porque existe em torno dessa situação, dessa questão, um grande preconceito. E Allan Kardec, por conta disso, já naquela época, em 1863, ele lançou um livro que chama-se O Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele traz exatamente o que está na Bíblia, no Novo Testamento, sobretudo, algumas partes do Velho Testamento e muito do Novo Testamento. Só que ele separa por assuntos, por temas. Pega as parábolas, as passagens de Jesus, os ensinamentos de Jesus e coloca por assunto e comenta cada uma deles. Aí sim, utilizando isso que nós comentamos aí, esse raciocínio, a lógica. Agora, Carlos, qual a diferença do espiritismo kardecista para outras religiões consideradas espíritas também, como o candomblé e a umbanda? Sim. Então são religiões, essas outras, que também lidam com espíritos, com comunicações. Então o ponto de ligação entre uma e outra é o que nós chamamos de mediunidade. Então, quer dizer, a comunicação com os desencarnados, com aqueles que já deixaram o corpo físico, aqueles que morreram. Só que na doutrina espírita, ao contrário dessas outras religiões, também muito respeitáveis, respeitamos todas elas, na doutrina espírita existe uma metodologia, uma forma de estudar diferente. Então, por exemplo, as reuniões mediúnicas, as comunicações, nós fazemos os médiuns sentados em torno de uma mesa, em silêncio, sem queda, sem bebida, sem ritual,
apenas é uma conversa, como se eu estivesse conversando aqui com você, só que uma entidade desencarnada, um espírito, se manifesta e o doutrinador, como nós chamamos, conversa com ela explicando as lições de Jesus, que ela deve perdoar, que não deve procurar a vingança, que deve procurar se desligar das coisas do mundo material e deve continuar a sua vida no plano espiritual. Então é uma doutrina que e muito ligada a Jesus, né? Então as lições de Jesus são a base da nossa doutrina espírita, né? Quer dizer, tanto que Allan Kardec falava, o principal ponto é a reforma íntima, que é aquilo que Jesus nos dizia, para que nós nos modificarmos, nos tornássemos pessoas melhores, através do trabalho em benefício do próximo. Carlos, mas ainda deve haver muito preconceito, né, em relação ao espiritismo, porque, como você mesmo disse, lida com mortos, né, lida com pessoas que já foram desta vida para outra. Como é que vocês lidam com isso? Esse preconceito tem diminuído? Tem diminuído, sim, graças a Deus, a partir de pessoas de muita capacidade de trabalho, de autoridade moral que se apresentaram em cada uma das cidades. Nós percebemos, por exemplo, eu posso dizer aqui pela nossa casa, a casa que eu frequento, a instituição Nosso Lar, o seu Rolando, chamado tio Rolandinho pelas pessoas, era uma pessoa muito séria, muito respeitável, a cidade inteira respeitava muito ele, pelo seu trabalho, pela sua bondade, pela sua honestidade. Então, percebendo que a doutrina espírita produz frutos como este, com pessoas como esta, as pessoas tendem naturalmente a diminuir o preconceito. Apesar disso que você falou, lidamos com mortos, então muitas religiões, né, entendem que isso seria alguma coisa como heresia. Mas, na verdade, vejam, o que são esses mortos, senão nós mesmos sem o corpo físico? Então, é a possibilidade de auxiliar aqueles que deixaram o corpo físico, que estão com dificuldades, com problemas, e a partir da mensagem cristã. Então, levar até essas pessoas a mensagem cristã, como fazemos entre os encarnados, né? Também os desencarnados têm as necessidades e é isso que procuramos atender. Carlos, e esta semana, né, agora no dia 7, haverá o lançamento, a estreia do filme dos Espíritos, que é justamente baseado no livro dos Espíritos de Allan Kardec. Qual é a importância para a doutrina deste lançamento? É um fato, mais um ponto importante. Nós temos, nesses últimos anos, muitos filmes surgidos com esse enfoque espírita. E, sobretudo, nós tivemos agora os filmes sobre a vida de Chico Xavier. As Mães de Chico Xavier. As Mães de Chico Xavier. O filme Nosso Lar, baseado na obra de André Luiz, de Chico Xavier, Nosso Lar. E é mais um agora diretamente ligado ao Livro dos Espíritos, que vem fazer com que mostrar mais uma vez isso que você acaba de nos perguntar, que o preconceito tem diminuído. E assim, na verdade, como é que nós vamos vencer isso? Através do conhecimento, da informação. Então, esses filmes ajudam muito as pessoas perceberem, verem que a doutrina espírita não é o que as pessoas pensam, muitas delas ainda. Uma doutrina que pensa no demônio, longe disso, né? Nós falamos com espíritos, com pessoas como nós que deixaram o corpo Uma coisa físico. Que eu observo, e eu acho que muita gente também, é que a doutrina espírita é uma das que mais consolam, né? Quando alguém perde um ente querido, o que ela quer? Ela quer estabelecer contato com aquele ser, né? Com aquela pessoa que ela amava e que morreu, enfim. E é uma doutrina que acaba consolando nesse sentido, né? A vida continua após a morte. Nesse sentido, eu acho que também tem ajudado a diminuir o preconceito. Bastante, né? Bastante. Muitas pessoas de diversas religiões, de todas as religiões, procuravam, por exemplo, o Chico Xavier e recebiam cartas. Hoje nós temos ainda muitos outros médios, como Carlos Bacelli, ainda que faz esse trabalho lá, e que procuram sim, porque é uma dor imensa ainda. Para nós não estamos acostumados a lidar com a morte, não aprendemos ainda a lidar com a morte. Então, é um momento muito difícil de nossa vida. Então, essa é uma mensagem, uma carta simples de um filho, né, de um familiar querido que deixou o corpo físico, e nós tendo a certeza que ele continua vivo, que a vida prossegue do outro lado, que nós vamos reencontrá-lo. Nessa hora as pessoas passam a acreditar, né, Pois Carlos? Nessa hora, todos... Na hora da dor, né? Muitos de nós fomos chamados à doutrina a partir do fenômeno da dor. Aliás, a religião de maneira geral, né? Sim, quando nós estamos bem, não buscamos. Quando a dor nos busca, abençoada a dor. É assim, é difícil falar, mas é mais ou menos isso. Tá certo, Carlos. Muito obrigada pela entrevista. Agradeço imensamente a sua participação aqui no Cidade Aberta. Até a próxima. Um ótimo dia para você. Obrigado pela oportunidade.